Vamos dar sequência à nossa série dos jogadores convocados. Série de vídeos que eu falo um pouco sobre os 23 jogadores convocados e conto um pouquinho do que eles já foram apresentados, do que eles já fizeram e do que eles podem fazer. E hoje vamos falar do nosso velocista driblador Yukimiya Kenyu. Ele tem um estilo de jogo muito maneiro, é conhecido como o Rei do X1 e ele tem um futuro muito promissor porque a camisa e o futebol para onde ele vai são pesadíssimos. Já vou contar tudo isso para vocês e, antes de mais nada, eu peço para vocês se inscreverem, curtirem, compartilharem o conteúdo, me ajude a continuar crescendo por aqui. E se liga na descrição, porque tem Discord, uma comunidade com mais de 2.000 membros, tem mangás aí embaixo, mangás até mesmo em promoção e redes sociais. No mais, os demais vídeos que eu já fiz dessa série vão estar aí aparecendo durante os cards ou até mesmo na tela final. Galerinha, vamos conversar um pouco sobre o Yukimiya, porque o Yukimiya ele foi apresentado como sendo um jogador muito interessante, afinal de contas, a primeira impressão que fica do Yukimiya é como ele sendo o top 5 do projeto. Ele, junto ali do Nagi, Rin, Shidou, Karazu e Otoya, foi eleito os 6 melhores daquele momento no projeto Blue Lock. E em cima desses 6 jogadores, o Ego iria criar o Blue Lock Eleven, então o Yukimiya foi um dos principais jogadores, uma das principais espinhas dorsais ali do projeto Blue Lock, para criar ali o time Blue Lock Eleven e bater de frente contra a seleção sub-20 do Japão, que naquele momento e até agora eu acho que sim, é o jogo mais importante do projeto Blue Lock, e o Yukimiya foi um dos principais jogadores para esse projeto. Se eu não estou enganado, o Yukimiya ele jogou todo aquele jogo, tá? Foi substituído o Shigiri, o Nico e o Otoya, se eu não me engano. Então o Yukimiya ficou todos os 90 minutos contra o time do Sub-20 do Japão. E ele não jogou mal, tá? O Yukimiya teve boas oportunidades, finalizou boas vezes, deu trabalho pra zaga, principalmente pro Neru Teppei, que é o camarada que ficou marcando ele. Afinal de contas, o Yukimiya é o rei do duelo X1, porque segundo o próprio Yukimiya, vencer duelo X1 é o princípio básico do futebol para você se destacar, e ele usa dribles mais grossos, mais grosseiros. O que eu quero dizer com isso? O drible do Yukimiya não é um drible muito curto. Ele é um drible que exige espaço e também velocidade. Ele consegue mudar muito bem de direção enquanto está se movimentando. Isso já é algo muito impactante dentro de campo e muito difícil de ser parado. Ele é muito forte também fisicamente. E ele consegue, em longos espaços e usando obstáculos que seriam os outros jogadores, avançar, progredir. Por isso que na partida contra o Sub-20 do Japão, o Ego colocou ele como ponta e um ponta que consiga desbravar a defesa adversária, consiga arrebentar com a linha de defesa adversária e criar oportunidades. Tanto que durante os ataques a bola passava muito por ele, certamente tem o mérito do Neru Teppei de anular ele até um certo momento, mas o Yukimiya, ele é um excelente driblador. Ele tem até dribles de jogadores que atuaram no futebol brasileiro, como, se eu não me engano, a La Boba, do D'Alessandro, do Internacional, né? É um drible que ele executou no jogo contra a Sub-20 e deu dor de cabeça para o Neru Teppei. E, obviamente, todas essas credenciais que foram colocados pra gente sobre ele foram credenciais meio que carimbadas pelo Yukimiya. Uma excelente finalização com chute giratório, um chute giratório que muda de trajetória, que dá trabalho para goleiro, que é muito forte, porque o Yukimiya finaliza muito bem. Um jogador que consegue executar os duelos X1 com muita eficácia e também com muita velocidade. Tudo isso credencia ele para ser um dos melhores atacantes no futebol japonês e até, quem sabe, estar nas mais altas prateleiras do futebol mundial. O Yukimiya, depois do jogo contra o Sub-20, ele acabou indo para o Bastard. E no Bastard ele teve algumas desavenças com o Izag e nós descobrimos que ele tem um problema de visão. Ele tem uma neuropatia óptica que, quanto mais há um desgaste físico, pior é o problema, pior fica o problema. Segundo o médico, ele pode viver normalmente, mas ele não pode jogar futebol, porque o esforço físico vai deteriorar ainda mais o problema que ele tem, vai deixar ainda pior o problema que ele tem. Mas ele quis insistir, ele quis jogar, e por isso que ele sempre fala que não há tempo. Ele não pode perder tempo porque a carreira dele pode ser sim muito curta, por conta justamente desses problemas.
O Yuki Miya, ele jogou de lateral e de ponta, e o principal destaque dele com certeza foi jogando como ponta, onde o Noel apostou nele para ser um jogador que vai sim auxiliar na vitória do Bastard contra o PSG, porque logo quando ele entra, o próprio Izag fala que o Noel está apostando na nossa vitória, no ataque e vitória imediata, por isso ele coloca um ponta muito bom no X1, rápido e driblador. E o Yuki Miya, durante esse jogo, ele mostrou-se muito bem. Ele criou um caos ali no campo, um caos que foi muito bom para Izag e para Kaiser conseguirem ali desafogar um pouco a marcação, e certamente os outros destaques do Yuki Miya foram na lateral, se eu não me engano no jogo contra o Mannschine e no jogo contra o Ubers. E no jogo contra o Mannschine o Yuki Miya até mesmo marca o gol, ele fecha aquele confronto, ele faz o terceiro gol e ele consegue ser um dos poucos jogadores a marcar gol na Liga Neo Egoish. O Yuki Miya, ele mesmo jogando ali na lateral, ele jogou bem, tá? Ele não jogou mal, não. Ele foi um excelente jogador. Defensivamente falando, ele foi muito sólido. E o Yuki Miya demonstrou bastante potencial de jogar nessas posições. Agora, depois da partida contra o Mannschine, o Yuki Miya, ele recebe uma proposta do Ajax, que é um gigante do futebol holandês, e o futebol holandês é imenso. Tem diversas seleções icônicas, tem diversos craques icônicos, e com certeza o Yuki Miya ir para o futebol holandês é muito interessante. Eu já fiz um vídeo sobre o Yuki Miya, onde eu comparei o Yuki Miya ao jogador Davis, que é um jogador, só que eu acho que ele é mais volante e ele tem o mesmo problema, ou na verdade ele tem glaucoma, né? Ele tem um problema de visão, e o problema de visão que foi tratado pelo Ajax. Foi o tratamento inteiro custeado pelo Ajax, e depois da partida contra o Mannschine, o Yuki Miya, ele recebe essa proposta, o Jim Patiego conversa com ele, e o Jim Patiego fala: olha, na sua situação, um clube querer bancar todo o seu tratamento e acreditar em você, eu não recusaria. O Yuki Miya recusou por quê? Porque ele entendia que naquele momento ele fez o gol por conta do Izag, então ele conseguiu brilhar por conta da ajuda de outros e não necessariamente por conta das próprias habilidades. Eu discordo um pouco, porque tem mérito do Yuki Miya de acreditar na jogada, de conseguir finalizar e de, enfim, conseguir acompanhar o Izag ali num determinado momento, até que o Izag começou a baitar ele, mas eu também entendo o Yuki Miya no sentido de, tipo assim, pô, foi uma jogada meio que construída pelo Izag. Então eu entendo e gosto disso, porque o próprio Ego fala que não quer jogadores acomodados no Blue Lock, não quer jogadores com sonhos pequenos jogando no Blue Lock. Você pode até ter o seu sonho pequeno, cara, só que você não vai ser útil no Blue Lock. E o Yuki Miya, mesmo ele tendo uma oportunidade única de salvar a visão e a carreira dele, o Yuki Miya meio que dá o pé pra trás, dá um passo pra trás, recua e fala que não, ele ainda quer jogar. E depois, nos outros dois jogos sequentes, o Yuki Miya mostrou sim que ele é capaz de jogar bola sozinho, ele é capaz de criar oportunidades sozinho, e com certeza, se o Ajax manter essa proposta, o Yuki Miya vai sim aceitar. E ótimo, né? É um tratamento que pode retardar o avanço da doença, mesmo o Yuki Miya se desgastando fisicamente, que é algo que prejudica ali ele, que faz a doença avançar. Mas o Yuki Miya mesmo fala que não tem tempo justamente por isso, mas por conta de todo o ego dele, ele perdeu um pouco do tempo, ele deu um passo para trás para depois ir para frente com todas as forças possíveis, e o Yuki Miya é um excelente jogador. E no futuro, com certeza, ele vai ser um astro do futebol holandês, ele vai ser um dos principais jogadores ali. Quando se fala de liga holandesa, principalmente desses gigantes aí, PSV, Feyenoord e até mesmo o Ajax, então o Yuki Miya, ele vem para vestir uma camisa forte, num futebol forte, e com certeza isso vai servir para ele evoluir, até mesmo na seleção japonesa, onde sim, eu acho que ele vai ser cara frequente nas convocações do Jim Patiego, seja na base como também no profissional, que é algo que também a gente vai ter que debater como vai funcionar. O Yuki Miya, eu acredito que ele vai jogar de ponta, eu não acho que ele vai jogar de lateral, tá? Eu acho que ele vai ser junto do Bátira, do Shigre, do Toya ali, pontas. Talvez laterais fiquem ali para Nanase, Kurona, Kioro, ou até mesmo outros jogadores japoneses que forem aparecendo. Eu acredito que esses serão laterais. Pode quebrar galho, pode, mas o Yuki Miya, ele vai ser usado pelo Ego para justamente conseguir
ter essa vantagem de ter um quebrador de linha muito bom em ser quebrador de linha, né? Em ser um driblador, em ter um drible diferente, em ter um drible mais espaçado, mais grosseiro mesmo, e até mesmo conseguir, com os obstáculos que o campo proporciona para ele, baitar os adversários e conseguir progredir em campo. E além disso, além de tudo isso, ele ainda tem uma excelente finalização, que talvez com o tratamento que ele for fazer lá no Ajax, ele ainda consiga jogar bola ainda com mais confiança, mais ou menos o que a gente viu o Shaqiri fazendo na Liga Nebegoish. Depois que ele ficou mais confiante em relação principalmente à lesão que ele teve, o Shaqiri ele simplesmente se transformou num monstro, e eu acho que o Joaquim Mia tem tudo pra isso, cara. Tirar aquela pressão, tipo assim, irmão, você pode jogar bola tranquilo, você não vai perder sua visão, pode tirar esse peso nas suas costas, pode jogar bola tranquilo, pode se doar. Eu acho que vai ser fundamental para liberar completamente as correntes que envolvem Joaquim Mia Kenyu. Galerinha, você é fã do Joaquim Mia? Eu gosto dele. Não é meus prediletos, mas eu gosto demais do Joaquim Mia. Segue aí, comenta o que você acha do personagem e é nóis. Fui!